Então, agora vamos, antes de atacar a cerveja, vamos bater um papo com alguém que estou muito honrado de ele ter aceitado de participar hoje, que é o Edson. Por favor, Edson. Edson Ringonati. O Edson é fundador, partner do Astela Investimentos. Isso aí. Um dos VC mais ativos do Brasil. E, bom, eu acho que faz muito sentido ter vocês aqui, que a pegada do Vagão é muito, como você pode ver, é muito startup, empreendedorismo, tecnologia. Então, eu acho que foi uma ótima ocasião de poder conversar com você. Primeira pergunta, o que você achou? Eu achei animal. Fiquei realmente impressionado. Não estava esperando esse tipo de qualidade. Então, as 3 startups foi muito boa. Vai investir nas 3? Oi? Vai investir nas 3? Já estou escrevendo um cheque já. Eu te falei da comissão do Vagão, né? Na verdade, falei para ninguém, não estou brincando. Então, conta um pouco da Astela. Quando que você criou, para quem não conhece? Faz Lógico. Bom, a Astela nasceu em 2008 de um sonho empreendedor meu e da Laura, que é minha sócia. Como todo empreendedor, a gente começa de uma maneira bem ingênua, achando que vai ser fácil captar dinheiro. A gente tentou captar um fundo entre 2008 e 2009, a gente não conseguiu chegar a lugar nenhum. E em 2010 a gente resolveu dobrar a aposta e fazer o que todo empreendedor faz, que é colocar o seu próprio dinheiro na reta. De 2010 até 2014 a gente investiu basicamente 5 milhões de reais em 11 empresas. Sorte de principiante, 4 dessas empresas deram muito certo, foram vendidas. Portal Educação e a Ciatec foram vendidas para o UOL. A Naveg foi vendida para o Buscapé e a Dualtec foi vendida para a Divio. 4 de 5? 4 de 11. Esse rastro é animal. É um mundo que a gente vive, que vocês vivem, também é um mundo bem difícil. E a partir daí a coisa começou a dar certo, a gente está indo agora para o nosso 3º fundo. Já foram 20 empresas investidas. E a pergunta que todo mundo faz, o que te seduz num projeto? Qual que você olha de primeira? O que faz que você consagra tempo, que é precioso, para ir na frente quando recebe uma oportunidade? Eu acho que talvez a maneira mais fácil de explicar o que um fundo procura é explicar aquilo que ele não procura, né? Então, quando a gente olha para as empresas de tecnologia, a gente consegue enxergar 4 grandes motivos que causam os projetos ou as empresas a não darem certo. A primeira coisa que dá muito errado são as pessoas. Muitas vezes o empreendedor tem uma boa ideia, mas ele não é a pessoa certa para implantar aquela ideia. Ou ele tem a ideia certa, mas ele não tem partners, cofundadores que possam ajudar ele no desenvolvimento do projeto. E quando ele tem as pessoas certas, talvez ele não divide a participação societária da maneira correta, e isso costuma dar muito problema. Então, 60% das empresas dão errado por algum desses 3 motivos. Então, acho que a primeira coisa que a gente procura entender é: esse empreendedor ele tem 10 mil horas de propriedade nesse assunto que ele quer empreender? Então, no caso aqui dos meninos que estavam fazendo um marketplace de outdoor, digital out of home, media out of home, quantos anos eles têm, né, desse tipo de atividade? Ou se não conhece a experiência, será que eles têm 10 mil horas de programação ou 10 mil horas de alguma coisa que é crítica para aquele negócio? Quem são as pessoas? Como que eles estão organizados? Tem experiência de trabalho em conjunto? Porque muitas vezes 3 amigos começam uma empresa, dividem 33, 33, 33, daqui a um ano um casa, não quer mais trabalhar, o outro se acha mais chefe do que os outros e acha que merecia mais participação. Então, esses são os primeiros elementos que a gente procura olhar numa empresa. A segunda coisa que para a gente é muito crítica é mercado, né? Ou seja, 40% das empresas dão errado porque tem uma ideia no mercado que não existe ou um mercado que é muito pequeno. Então, como é que a gente pode, de uma maneira rápida, entender se existe um mercado e o quão grande é esse mercado? E para a gente nada melhor do que o Product Market Fit, né? Que é vocês terem essa ideia, vocês botarem essa ideia para rodar e ir para a rua e tentar vender alguma coisa. Quando você tem 10, 20, 30 clientes usando todo dia uma ferramenta, é uma prova, né, cabal de que existe um mercado que vale a pena você levar adiante. A terceira grande falha nas empresas é a falta de dinheiro, né? Então, muitas vezes os empreendedores eles não sabem estimar quanto de dinheiro e quanto tempo vai ser necessário para conseguir provar aquela ideia. E aí a gente tenta ajudar o empreendedor com isso. E a quarta grande falha no processo de criar empresas é a gente não saber construir uma empresa. Porque a gente começa uma empresa como vocês estão começando aqui hoje, como se fosse uma família. Aí daqui a alguns meses a gente vai virar uma tribo,
aí depois daqui a alguns anos a gente vai virar uma vila, aí depois a gente vai virar uma cidade e por fim uma nação. Esse ciclo de crescimento organizacional é muito difícil, dá muito problema você começar com 3 amigos, depois você tem que contratar 10 pessoas, aí você não conhece mais ninguém, você viveu isso muito bem, né? Depois você tem 300 pessoas, então essas são as quebras que fazem as coisas darem errado. Então a gente procura pessoas que a gente acredita que vão ter capacidade de lidar com esse tipo de mudança a cada 2 anos. Entendi. Bom, e hoje você criou esse fundo no Brasil. Qual que é a sua opinião sobre o ecossistema? O que faz mais falta no ecossistema brasileiro? Pessoal com habilidades, dinheiro, o mercado? O que você botaria mais foco para fazer crescer o bolo para todo mundo? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Um mercado que está amadurecendo, mas São Paulo já é o 12º ecossistema de empreendedorismo do mundo, sendo que os 6 primeiros são nos Estados Unidos, né? O Vale do Silício, Boston, Nova York, Chicago, LA, Boulder, aí vem Londres, Singapura, Sydney, Tel Aviv, Berlim, Paris, São Paulo. Paris, um lugar. Né? Quase pegou mal para mim. Então, para um empreendedor aqui em São Paulo, a chance dele conseguir ter as condições de crescer são quase as mesmas do que em Paris. Né? Existe uma cadeia produtiva. Hoje em dia eu brinco que existe mais anjo do que pecador. Então é muita gente querendo investir na fase anjo, alguns fundos seed, alguns fundos Series A e poucos Series B. Né? Então a cadeia existe, ela ainda precisa ser mais robusta. E eu acho que quanto mais projetos, mais gente estiver se preparando como vocês estão se preparando aqui para empreender, cada vez a gente vai ter coisas melhores. O que falta é essa mistura de pessoas com experiência de negócio e tecnologia para fazer as coisas acontecerem. Essa combinação que vocês estão criando aqui é o que falta hoje no mercado. A gente combinou, era a resposta já escrita. Que bom. E em termos de, você falou que tem muito anjo, mas talvez Série B, C, D é mais difícil. Você vê um envolvimento maior dos grandes bancos e fundos para justamente tentar fazer aqueles financiamentos de empresas que já saíram do risco, mas precisam virar líder global ou só regional, mas já região bem grande. Quem que financia essa parte? Será que, talvez são os LPs com quem você fala também? Será que essa parte é bem difícil ou está facilitando, está cada vez mais fácil? Eu acho que está melhorando. Eu acho que existe uma percepção cada vez maior de que esse mundo das startups de empreendedorismo de tecnologia, ele é uma grande oportunidade. A gente vive nos últimos anos uma queda brusca do rendimento nas aplicações imobiliárias, nas aplicações de bolsa, e a gente já tem um track record já interessante de resultados de investimento nesse mundo que a gente vive. A grande dificuldade que a gente enfrenta no mercado hoje é a gente acompanhar a atração de empresas internacionais. A expectativa hoje é que da ideia até 2 milhões de dólares de faturamento demore mais ou menos uns 2 anos. Aí eu tenho que triple, double, double, double. Então eu tenho que construir uma empresa de 150, 160 milhões de dólares em 7 anos. Então assim, é muito rápido, é muito intenso, isso requer uma capacidade de agregar talento humano muito impressionante. É muito mais do que só ter ideia, é muito mais só do que vender os primeiros clientes. E é isso que eu acho que o nosso ecossistema está aprendendo. Ainda são poucas empresas que conseguiram fazer o triple, double. Tem uma coisa que eu vejo, um paralelo que eu faço com a França, onde eu já trabalhei como VC, então eu me atrevo a fazer uma opinião minha, é que 10 anos atrás na França, o objetivo, o horizonte do empreendedor era fazer um líder francês e, se der certo, tentar fazer um outro segundo, terceiro, quarto país na Europa. E o que eu vejo agora, hoje em dia, na França, é uns caras que não querem mais saber da França, eles criam que nem os israelenses desde o início, porque o mercado dele não dava nem para começar. Eu vejo empreendedores que querem criar, líderes mundiais. A gente vê, Criteo, Algolia, não são um mercado gigantesco, mas Algolia, BlaBlaCar, Deezer, inclusive, que tem ambição quase que na raiz de, não, vamos expandir até ninguém nos impedir. E você vê isso no Brasil, porque até hoje eu vejo um pouco desse o que eu vinha, me lembra muito aquela mindset francês dos anos 2000, que não, se já fizer um bom sucesso nacional ou regional, tô bem,
E aí fica uns líderes regionais que acabam sendo comidos porque deixou espaço para um líder, geralmente americano ou europeu, ocupar espaço. Você vê essa evolução para, tipo, não é porque nasci no Brasil que eu não posso ser um novo Google, vamos dizer. Eu acho que tá melhorando. A gente ainda não tem ainda uma safra firme de empreendedores internacionais. A gente tem uma safra que ainda está no seed, pre-series A, de coisas que estão se estruturando para ser isso, e uma safra muito interessante de empreendedores que decidiram começar logo no Vale. Né? Então, essa é uma outra abordagem, até porque o processo de disseminação de go-to-market ele é mais fácil a partir da Europa, é mais fácil a partir dos Estados Unidos do que é do Brasil. E o problema do mindset não existe no Silicon Valley, porque no Silicon Valley se cria uma coisa, tem que ser mundial, não? Ninguém te fala dos Estados Unidos, então aí resolve. Exatamente. Então, se alguém tem perguntas, é agora, gente. Sobre as 10.000 horas que vocês requerem para investir numa startup que precisa ter essa experiência, quer dizer que dificilmente vocês vão investir com empreendedores muito novos. Ontem eu assisti um documentário justamente sobre empreendedorismo e o ambiente de startup na França, e tenho 26 anos, estava falando de muitos empreendedores que montaram uma plataforma que fez sucesso aos 21, 22, 24 anos. E é difícil ter 10.000 horas de experiência nessa idade. É um bom ponto. Eu acho que tem talvez 3 ângulos para endereçar a tua provocação, que ela é super relevante. A primeira delas é que a mediana de idade de fundadores nos Estados Unidos de empresas de sucesso, que são empresas que fazem um IPO, é 32 anos de idade, a mediana. Né? Isso quer dizer que você tem muita gente começando aos 40 e muita gente começando nos 20. A grande proporção dos empreendedores de 20 anos são pessoas que já tinham 10.000 horas em alguma coisa. Né? Então o Mark Zuckerberg ele codava desde os 9. Né? Então não é que ele tinha 10.000 horas de experiência em redes sociais, mas ele tinha 10.000 horas de uma experiência relevante para fazer aquele tipo de oportunidade acontecer. O que eu acho que isso tira é aquela noção de que 2, 3 pessoas que se formaram em administração vão ter uma ideia, vão montar uma empresa e vai dar certo. A não ser com muita sorte, que é possível também. Tem uma coisa, a pergunta chata para o VC aqui. Eu fui, e, obviamente, investi em coisas que deram certo e outras que não deram. E as coisas que não deram certo, na verdade, você consegue viver com elas. Porque, bom, geralmente você culpa o empreendedor, você fala qualquer desculpa. Mas a maior dificuldade é aquela oportunidade que você perdeu. Tipo, veio, para mim, no meu caso, eu falo abertamente, veio o cara do BlaBlaCar, eu adorei a empresa e não consegui convencer meu time. Até hoje, tipo, estou com remorso. Você tem uma história dessa? De remorso? Lógico, a gente chama... Qual é o seu maior remorso? A gente chama isso de portfólio negativo, né? Negative portfólio. Para a gente aqui no Brasil, acho que a oportunidade que a gente mais se arrepende foi o Enjoei. O Enjoei a gente poderia ter investido como anjo, a gente teve a oportunidade de novo como Series A e a gente passou as 2 vezes. Dói. Eu sinto a dor, eu posso... A gente vai fazer uma colatra anônima. Tipo, junto tomando cerveja. Gente, quem mais? Boa tarde. Meu nome é Gustavo Ribeiro. A gente montou uma startup de imprensa que chama Plus55.com, que é jornalismo sobre o Brasil para fora. E eu queria saber, por exemplo, no ecossistema do jornalismo no Brasil está pipocando muitas startups, está ficando cada vez mais horizontalizado o ecossistema do jornalismo. Eu queria saber, assim, em termos de investimento, como é que você vê isso, se os fundos estão olhando para os veículos de imprensa, se há um interesse de investir nesse setor? Eu acho que assim que vale a pena separar essa oportunidade em 2. A primeira delas é te dizer que eu acho que a maior oportunidade no mundo digital chama-se conteúdo. Né? Então, se existe uma oportunidade de arbitragem, é a produção de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo é o que atrai tráfego, conteúdo é o que
te faz vender, conteúdo é que faz te engajar com o teu cliente. Então, assim, eu acho que a grande oportunidade não enxergada pelos jornalistas no Brasil é liderarem a criação de uma empresa a partir do conteúdo. Né? O jornalista, ele nasce com aquela coisa que ele tem que vender a reportagem, que ele tem que vender a matéria. Quando o conteúdo faz parte de um processo de compra ou faz parte da criação de valor de um produto, ele é muito mais rico do que o valor, né, do jornalismo em si. Eu quero dizer com isso, um pedaço de conteúdo para uma empresa de software, eu vou falar aqui da Resultados Digitais, que é uma empresa do meu portfólio, que faz um software de automação de marketing. O ticket médio da Resultados Digitais é R$400 mês, lifetime value deles é 2 anos e meio, então um cliente deixa R$2.700 na sua vida para a empresa. O custo de aquisição desse cara é R$600. Basicamente, esse custo de aquisição é conteúdo. Eles produzem conteúdo, atraem tráfego e vendem o software. Né? Uma lauda criada por alguém na Resultados Digitais vale R$50. Quando que um jornalista vai conseguir escrever uma lauda de reportagem e vender, botar um anúncio e isso valer R$50? Nunca. Né? Então, a minha provocação, quando eu sento, por exemplo, com o Gilberto Dimenstein, eu faço parte do conselho do Catraca Livre, é cada vez mais como que o jornalista ele inclui o conteúdo no comportamento humano, no comportamento de compra, no comportamento de vida, e não simplesmente como algo informativo. Então, assim, acho que essa é a grande oportunidade mal aproveitada. Dito isso, existe sim uma oportunidade de você criar coisas relacionadas a conteúdo, a jornalismo, vide Vice Media, né, e esse tipo de coisa que eu acho que hoje em dia é muito relevante. O problema de fazer isso no Brasil é que o mercado publicitário inexiste. Né? Então, existem 3 destinos da verba publicitária no Brasil: Google, Facebook e Globo. O resto é resto. Então, assim, montar um negócio de conteúdo jornalístico para depender de publicidade, meu amigo, vai para fora. Oi, pode parecer uma pergunta meio boba, mas o que baliza o volume de investimento que você aplica numa startup ou numa empresa? Acho que não entendi a pergunta. O que baliza o volume que você vai colocar numa empresa, investir numa startup? Existe alguma... Existe. A gente já tem 30 anos de história. Recomendo vocês, é uma coisa legal de você disponibilizar para todo mundo, um estudo que chama Startup Genome, né, o genoma das startups, que é um estudo científico, estatístico, do que aconteceu com mais de 20 mil empresas nos últimos 15 anos nos Estados Unidos. E existe um padrão. Né? Criar uma empresa escalável é passar por pelo menos 5 estágios. E esses 5 estágios eles estão divididos entre da ideia até o que a gente chama de Product Market Fit, que é o momento do anjo. Né? Para esse momento, a mediana de necessidade de capital é $300 mil, R$1 milhão. Geralmente 2, 3 pessoas que precisam de 1 a 2 anos sobrevivendo com R$1 milhão ao longo desse período para tirar uma ideia da cabeça, botar para fazer e começar a vender alguma coisa. Quando isso já está rodando, a próximo estágio é o estágio do seed, né, que é geralmente $1 milhão, é a mediana de investimento nesse estágio. Aí você pega uma empresa que está começando a faturar ali seus 50, 70 mil reais mês e leva ela para faturar $1 milhão mês em 18, 24 meses. Aí vem o Series A, mais ou menos $5 milhões, 5 de dólar, 15 de reais. Você leva a empresa de $1 milhão para $3 milhões mês. Então, é assim que você vai fazendo triple, double. Então, a gente tenta definir a necessidade de capital por esses parâmetros, obviamente com as peculiaridades do tipo de negócio, o estágio, mas esse é o balizamento. Faz sentido? Lá no Brasil parece que tem um engajamento dos brasileiros globalmente no Facebook, no Medium, que é super forte, que acho que lá na França é muito menor, então as startups têm outros problemas para isso. Então, o que seria a parte mais difícil do mercado brasileiro, comparativamente? Eu acho que essa dinâmica do mercado publicitário, né? Então, quando você olha para os modelos de negócio das empresas que dão certo na Europa e nos Estados Unidos,
você tem 4 tipos de empresas. Você tem as empresas de audiência, né? Deezer é uma, Google é outra, Facebook é outro. Você tem as empresas de transação de consumo, que são as empresas ou de e-commerce ou que vendem conteúdo para consumidores. As empresas de marketplace, né? Então Uber, Airbnb, esse tipo de coisa. E empresas de software para empresas, SaaS, Cloud, né? Do primeiro modelo de negócio, é um negócio majoritariamente americano, né? Então, um usuário do Facebook americano ele vale $7. Um usuário francês do Facebook vale $2,50. Um usuário brasileiro do Facebook vale $1 para o Facebook, né? Então, assim, fazer negócios que dependam de audiência é muito difícil, quase impossível fazer fora dos Estados Unidos por essa questão. Os outros 3 modelos de negócio funcionam muito bem em qualquer lugar do mundo, né? Criteo, para mim, é uma empresa de software as a service, né? Ela está no mercado publicitário, mas ela vende um software. Eu acho que assim, o único outro ângulo que você tem no mundo dessa coisa de transação que acontece muito na Europa é jogos, né, dos países nórdicos. A minha pergunta é sobre o mercado de games brasileiro. Você já teve algum contato como investidor com ele? A gente nunca investiu, mas é uma comunidade bastante ativa. Você tem 3 empresas que eu acho que deram muito certo. Uma delas recebeu o investimento da Bessemer, um pessoal daqui de São Paulo. E a gente teve aquela experiência latina, né, com... Como é que chamava? Que copiava o Farm, copiava a Fazendinha. Eu esqueci o nome. Copiava a Zynga. Mas nenhuma assim que conseguiu chegar numa prominência do mesmo porte das empresas europeias ou americanas. Mas é um ecossistema bem forte aqui no Brasil. Mas o problema de gaming é que é quase como você fazer um venture capital dentro de venture capital, né? Porque é isso aí. Risco ao quadrado. Risco ao quadrado. Talvez vou fazer a última pergunta, mas depois a gente tem cerveja, todo mundo pode, obviamente, falar com cada um. Hoje, se você pode só abrir sobre quais são os temas que você está começando a explorar e são os temas que, para você, representam alguma coisa interessante para o futuro. Quais são os temas de investimento que não vou falar moda, mas que você acha que realmente está evoluindo para uma coisa que vai dar certo? Tipo. Eu acho que software as a service é uma área onde o Brasil tem capacitações muito interessantes para se desenvolver globalmente, né? Então, a gente tem uma safra muito... Primeiro porque a gente tem uma safra muito boa de empreendedores. A gente tem umas 20, 30 empresas muito bem qualificadas e que se criaram nos moldes das empresas europeias e americanas, do ponto de vista de tração. Geralmente, software as a service é para descomplicar a vida. Como aqui é muito complicado... Sim. Mas a outra coisa interessante é que eu acho que o software brasileiro ele tem uma aderência muito grande com outros mercados emergentes. Então, assim, fazer uma linha de código aqui é parecida com a necessidade indiana, é parecida com a necessidade paquistanesa. Então, assim, eu espero que várias dessas empresas de SaaS middle market vão conseguir expandir para mercados emergentes. A gente já está começando a ver isso. A gente teve uma safra ruim de e-commerce. Eu sou bastante esperançoso com uma safra nova que está nascendo aqui agora de consumo direto para o consumidor, né? Então, pessoas fabricando produtos e vendendo diretamente. O próprio produto, a lá Dollar Shave Club. O mercado brasileiro é muito fértil para esse tipo de coisa. E existe uma oportunidade gigantesca de desintermediação via marketplaces como esse que vocês mostraram aqui hoje. A gente aposta bastante nisso também. Legal, então. Pergunta, Diego. Eu tenho alguns amigos que são VC também, incluindo o Mate, né? Eu sempre tenho essa dúvida de... eles esperam, né, que os empreendedores tenham os 10 mil horas de experiência em algum ponto, né? E eu queria entender como, tipo, quando o cara está apresentando, eu imagino que é impossível
você ter 10 mil horas em cada tipo de negócio que vai ser apresentado na sua frente. Então, como você consegue avaliar aquele negócio, aquela pessoa, a capacidade, sem essa experiência em cada... Porque vai aparecer 1000 nichos na sua frente, né, para apresentar um negócio. É uma excelente pergunta. É o tipo de coisa que a gente tenta se aprofundar cada vez mais para ser mais assertivo na nossa avaliação. Primeiro, assim, não leve ao pé da letra a coisa das 10 mil horas, tá? É um guia, né? Até vocês não pedem relatórios. Não. Mas eu acho que quem popularizou isso foi o Tipping Point, né, do Malcolm Gladwell. Embora os cientistas que fizeram essa pesquisa, eles não gostaram muito do Malcolm Gladwell, porque todo mundo só ficou sabendo das 10 mil horas, e eles mostram que é de 5 a 20 mil horas, né? Então, depende muito do esporte, da prática. Mas o que a gente procura entender é, primeiro, o empreendedor conhece o problema? Né? Ou seja, a ideia veio de um problema que o empreendedor conhece em primeira mão, ou ele sentou para ter ideia no boteco com alguns amigos e falou assim, poxa, acho que esse negócio de outdoor é legal, vamos fazer. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segundo, é só você olhar o LinkedIn da pessoa, que você já tem mais ou menos uma ideia, né, do que essa pessoa passou na vida dela. A gente não procura por pedigree, né, ou seja, o lugar onde a pessoa estudou, o lugar onde a pessoa trabalhou, mas se a pessoa tem ali 4, 5 grandes experiências relevantes para aquele negócio, você sabe que isso é bacana. Se passou por Levagon também é bom. Se passou também é uma aprovação. Não, mas é sério, coloquem isso no LinkedIn de vocês. Faz diferença. A outra coisa é quem são as pessoas que esse empreendedor tem junto dele. Ou seja, se o cara não tem todas as especializações, mas ele é um bom empreendedor, ele vai tentar atrair gente que complemente. Esse é um segundo indicador. Terceiro, essas pessoas trabalharam junto, né? Ou é a primeira vez que elas estão trabalhando. Então, são esses indicadores que a gente busca, mas o principal que a gente busca é no ping-pong de troca. Não dá para avaliar alguém só num pitch, né? Então, assim, se a gente gosta de uma ideia, se a gente gosta de um empreendedor, a gente procura ter um diálogo, né? Olha, você já viu isso aqui? Tem empreendedor que não te responde nunca mais. Tem empreendedor que fala assim, poxa, achei animal e já mudei isso no meu negócio. Legal. E isso aqui, né? E aí você vai batendo um ping-pong e a pessoa vai te conhecendo, você vai conhecendo a pessoa. No final das contas, o que a gente mais procura é velocidade de aprendizado. Né? Porque como você tem que mudar muita coisa ao longo da vida de uma empresa, se o empreendedor não tiver aquela fome, aquela volúpia de aprender, não adianta nada. Né? Então, esse para a gente é o elemento crítico. É a diferença de 5 mil para 20 mil horas necessárias. É isso aí. Verdade. Bom, gente, muito obrigado, Edson. Obrigado a vocês. Muito obrigado a todos. Edson, eu posso falar que você foi o padrinho da nossa primeira promoção? Pode. Então beleza. Muito obrigado, gente. Parabéns a todos. E agora vamos beber uma cerveja e bater papo.